Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Conexão Cliente, o seu programa de negócios aqui da TV Max. Nós falamos sobre estratégias de negócios, seja o Customer Experience, experiência do cliente e sua metodologia, mas seja também liderança, empreendedorismo, falamos de equipes, de carreira, de desenvolvimento humano. Então, eu sugiro que você fique com a gente, porque com certeza, em algum momento, nós vamos falar sobre a sua dificuldade, sobre o seu desafio. Bom, no programa de hoje, eu quero responder uma dúvida de uma seguidora minha lá do Instagram. Ela me fez um pedido de uma sugestão e eu achei muito pertinente trazer essa dúvida para cá, porque além da resposta dela realmente trazer alguma dualidade, ela pode ser a dúvida, ela pode ser o desafio que você está vivendo hoje na sua empresa ou na sua área. Então, eu falei com a Luana que eu ia respondê-la sim, mas que eu ia respondê-la aqui, pela TV Max, aqui no Conexão Cliente. Bom, a Luana me mandou um relato da seguinte forma. Ela tem uma rede de pet shops lá no sul do país, na região sul, e para administrar da melhor forma possível essa rede de pet shops, ela criou uma série de processos e regras. Processos esses que precisam ser seguidos por seus colaboradores, pelos sócios e eventualmente até mesmo pelos clientes. Não tem muito jeito. Só que o seu sócio, ele costuma pedir a ela que eventualmente flexibilize algumas dessas regras, porque ele entende que eles precisam facilitar a vida do cliente. E aí, fazendo essa reflexão, a Luana me procurou e me perguntou: Gil, você acha que eu devo flexibilizar alguns pedidos dos meus clientes? E se isso trouxer uma bagunça ali para minha operação e aí sim eu acabar atendendo mal ao meu cliente? O que você acha que eu posso fazer numa situação como essa? E é o seguinte, Luana, eu acho realmente que você precisa trazer alguma flexibilização ou alguma personalização para o atendimento do seu cliente. Ocorre que quando o cliente faz um pedido e esse pedido é negado de cara, sem nenhuma tentativa de atendê-lo de alguma maneira, isso acaba ficando muito antipático, fica parecendo um desprestígio com esse cliente. Cliente esse que, ao contrário, vem prestigiando a sua empresa, a sua loja, a sua pet shop. Então, um cliente que se mantém fiel, um cliente que costuma rotineiramente procurar a sua empresa, no dia que ele faz um pedido que foge às regras e aos processos que você instaurou, ainda que seja para manter o bom andamento da sua operação, fica muito antipático negar de cara esse pedido. E eu já estou imaginando que, como você instituiu essas regras, você já passou para os seus funcionários que essas regras são inegociáveis e que é imprescindível que elas sejam cumpridas. Então eu estou imaginando que quando esse cliente faz esse pedido, o seu funcionário ali do front, ele já precisa fazer a negativa imediatamente. Bom, se isso está acontecendo também com você que está nos assistindo agora, eu reforço que uma das formas de você conseguir trazer uma flexibilização, né, ou algum tipo de personalização, sem trazer uma bagunça para todo o seu processo ou para a operação do seu negócio, é usar algumas técnicas de Customer Experience. Uma delas, a primeira delas que eu sugiro, é fazer a identificação da sua persona, da persona que compra o seu produto. Eu não estou falando aqui de público-alvo. Quando a gente fala de público-alvo, a gente fala sobre um recorte comportamental, socioeconômico, demográfico de uma parcela da população em que você deseja que seja o seu consumidor, o seu prospect. Então, a gente está falando de algo mais abrangente. A persona não. A persona, ela é bem mais personalizada, digamos assim, é bem menos abrangente,
Você trata de dados muito mais pessoais e que vão fazer, sim, um recorte de um público, mas de um público que é o seu consumidor real. Através de técnicas como pesquisa, como observação e a pesquisa através do seu próprio colaborador, você vai conseguir identificar quais são os comportamentos, as necessidades, os desejos e os desafios de uma parcela dos seus consumidores. Obviamente que, já que a gente está falando de um conjunto mais restrito de comportamentos, a sua empresa, o seu negócio, vai ter uma quantidade maior de personas. Não é o público-alvo, mas a gente está falando aí de pelo menos umas 4 a 5 personas, em média, por negócio. Obviamente que isso precisa ser contextualizado. Eventualmente, na sua empresa, pode ser que você tenha uma quantidade até maior de personas, ou quem sabe, menor. Mas na média, a gente fica entre 4 a 5 personas a serem identificadas. Elas vão cobrir aí uma identificação comportamental e também socioeconômica dos seus consumidores reais. Existem técnicas para fazer isso e talvez num outro episódio eu possa ensinar um pouquinho melhor para você como você pode fazer a identificação da sua persona. No entanto, quando você consegue fazer essa identificação de persona, você consegue entender muito melhor o seu consumidor, o seu cliente. E a partir disso, você pode sim fazer algumas modificações no seu processo para entender ou para atender especificamente a um grupo de pessoas, um grupo de clientes. Então vai ficar muito mais fácil, você não vai precisar mudar todas as regras ou mudar de forma aleatória, mas entendendo as necessidades e os desejos de uma parcela dos seus consumidores, você pode fazer algo um pouco mais personalizado. Você pode mudar parte do seu processo de forma que atenda a uma parte desse público. Isso é personalização quando a gente fala de Customer Experience. É algo que você faz para uma parcela específica e não de forma totalmente aleatória e desorganizada. Bom, uma outra forma de você conseguir identificar as necessidades do seu público e eventualmente fazer algumas mudanças no seu processo para melhor atender o seu público é fazer um mapeamento da jornada do seu cliente. Com a identificação da persona, você também consegue fazer, e através de pesquisas, você também consegue fazer um mapeamento de todos os pontos de contato que o cliente tem com a sua empresa. E a partir daí, você pode sim fazer algumas mudanças no processo, trazer uma maior eficiência e acaba com certeza trazendo aí uma melhor satisfação para o seu cliente, porque o mapeamento de jornada, ele é feito através da percepção do cliente e não da percepção da empresa. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre mapeamento de jornada, você também pode me acompanhar nas redes sociais ou aguardar aqui no Conexão Cliente, que posteriormente eu vou fazer também um conteúdo sobre isso. Fato é possível sim você entregar alguma personalização, alguma flexibilização, mas você precisa fazer isso através de dados, através de mapeamento, através de processo também, para que esse medo da Luana não aconteça, que é trazer aí uma certa bagunça para a sua operação e você acaba atendendo mal o seu cliente. Um outro ponto bastante importante quando a gente fala de flexibilização no momento do atendimento é oferecer alguma autonomia para o seu colaborador do front. Então, de que forma você leva ou você oferece alguma autonomia para essas pessoas, para essa turma, para esse colaborador, já pré-estabelecido, que ele ali na hora já consegue atender a algumas necessidades dos seus clientes. Isso é muito importante, isso vai ajudar muito
ao seu colaborador, a satisfação dele, porque ele vai ver o trabalho dele acontecer com muita fluidez, ele vai ver que ele consegue agradar muito mais o seu cliente e efetivamente vai trazer uma maior satisfação e mais alegria, mais felicidade para o seu cliente quando ele estiver tratando com a sua empresa. Então essas são algumas das dicas que eu trago hoje para a Luana, mas também para você e para o seu negócio, que com certeza deve passar por algum tipo de desafio como esse. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para vocês, que o programa de hoje tenha esclarecido algumas dúvidas, mas eu também quero fazer uma mentoria para você, eu também quero esclarecer as dúvidas de vocês que estão aqui constantemente assistindo a esse programa e com certeza tem aí um monte de questionamentos que podem ser sim respondidos por aqui. Então não deixe de mandar a sua dúvida para minha rede social lá no Instagram, @GiovanaTerraCX, Giovana Terra CX, tudo junto, ou para o Instagram aqui da TV Max, @TV Max Rio. Não importa, por onde você mandar a sua pergunta, o seu pedido de dúvida, de questionamento, de sugestão, eu vou responder por aqui, vou sanar a sua dúvida e também posso sanar a dúvida de muitas outras pessoas que podem ter o mesmo problema ou que podem estar passando pelo mesmo desafio que você. Então não deixe de encaminhar. É uma forma que eu tenho de te ajudar, de colaborar para você através desse programa e a gente junto pode ajudar muitas outras pessoas. Um grande abraço para você e até o próximo programa. Tchau, tchau.